Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala turma, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 15 de março de 2024 e esse é o seu Diário Econômico. Eu sou o Igor Cadillac, economista aqui do grupo, e estarei na apresentação do podcast durante essa semana. Ontem, o grande destaque do dia foi a divulgação do PPI de fevereiro dos Estados Unidos. O índice de preços ao produtor foi o último dado inflacionário antes da próxima reunião do Fed e veio acima das expectativas do consenso. O headline subiu 0,6%, o dobro do 0,3% esperado. E os núcleos subiram 0,3%, também acima do esperado de 0,2%. Eu tinha comentado com vocês que as chances desses números alterarem a perspectiva de juros eram bem marginais, mas esse é justamente o cenário para se questionar sobre isso. E foi isso que o mercado fez, após esse dado gerar uma maior incerteza sobre o posicionamento do Fed na reunião de política monetária da próxima semana. A interpretação principal é que esse mau humor foi pontual e a aposta majoritária segue sendo para um início de cortes de juros em junho. Mas aqui, acho que vale destacar que o principal ponto para ficar de olho na semana que vem será como ficará o gráfico de pontos do Fed, dado que o CPI, preços ao consumidor, também vieram acima do esperado. Enfim, veremos. Aproveitando esse embalo no exterior, outro ponto que eu venho destacando é sobre a dinâmica do preço do petróleo. Ontem, vimos as cotações terem mais um dia de forte alta. Desta vez, o ganho foi estimulado pelo relatório da Agência Internacional de Energia, que, assim como a OPEP, tem previsão de alta para a demanda em 2024. A estimativa avançou de 1,2 para 1,3 milhões de barris diários. Boa parte desse consumo melhor deve vir dos Estados Unidos, tendo em vista que a China segue se mostrando incerta. Inclusive, no nosso cenário atual, temos dificuldades para ver a economia chinesa atingindo a meta de crescimento de 5% neste ano. Vindo agora para o Brasil, ontem saíram os dados do IBGE do comércio em janeiro. As vendas do varejo surpreenderam, e muito, começando o ano com força. Esse é mais um dado que reforça o bom cenário do consumo das famílias, que vem se beneficiando de um mercado de trabalho em pleno emprego e de uma massa salarial crescente. Por outro lado, esse resultado pode ser interpretado como um desafio a mais para o nosso Banco Central, uma vez que a atividade econômica tem se mostrado mais resiliente, sobretudo no primeiro trimestre deste ano. Só para vocês terem uma ideia, hoje esperamos um crescimento de 0,5% neste período. E aí, até que ponto essa atividade melhor não pode vir a ser uma preocupação de inflação e juros maiores? Bom, ontem as taxas dos DIs tiveram alta considerável. Para hoje, saem os últimos dados da nossa atividade econômica em janeiro. Em ordem cronológica, primeiro conheceremos os números de serviços, maior setor do PIB brasileiro. Projetamos uma queda de 0,7%, que deve devolver uma parte da alta acumulada do final do ano passado, e ser influenciado pela indústria mais fraca no começo deste ano. Mais tarde, é a vez do Ministério do Trabalho divulgar o CAGED. Estimamos um saldo de mais de 74 mil vagas em janeiro, com uma forte aceleração no ritmo de contratações. Isso que a gente já viu na PNAD. Caso esse cenário se confirme, devemos ter um mês de janeiro com números expressivos, longe daquele 0 a 0. O fechado deve ser bem positivo para o mercado de trabalho e para o varejo, mas mais fracos para os serviços e para a indústria. De toda forma, a perspectiva mais otimista para o crescimento no ano continua. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.